Wagner Amodeu, para quem não me conhece, e eu estou aqui para apresentar para vocês um tema desse nosso primeiro encontro online, em razão do momento que nós estamos vivendo. Mas é um período de muita transformação. E claro que isso deixa as pessoas inseguras, né? Porque você está tendo mudanças econômicas, um aspecto positivo até, né? de grande pungência. Está tendo pestes, doenças, mudanças no comportamento, espírito de liberdade, rupturas. Então não é um período muito fácil. E é nesse período que Miguel de Cervantes vive. Ele mesmo tem uma vida bastante atribulada e com certeza afeta a sua criação literária, né? Ele vive aí, nasce em meados do século XVI e falece um pouco depois do início do século XVII. O Miguel de Cervantes, sabe-se pouco sobre ele. Eu andei pesquisando até para poder fazer esse trabalho e existem algumas contradições, né? Não se conhece muito bem. Para se ter uma ideia, em 2015 se descobriram as ossadas dele e que não conseguiram levantar o DNA dessas ossadas, pelo menos não até o momento. E então se sabe, né, se sabia que ele estava enterrado numa determinada igreja, mas não se sabia muito bem onde. E aí conseguiram achar, 2015. Mas muito bem. Quando ele tem 22 anos, ele se envolve numa briga, num duelo. Não se conhece muitos detalhes. O mais provável é que tenha sido uma disputa por um amor de uma mulher. E por causa disso, ele vai embora para a Itália. Foge, né? Tem um certo apoio da família. A família dele não era pobre, mas não era nobre. É o que a gente chama de fidalgo, né? Filho de algo é a tradução. Ou seja, tinha um certo reconhecimento social, mas poderia ter ou não recursos econômicos, né? Recursos financeiros, vamos dizer assim, para sua sobrevivência. E eles tinham, mas não era assim uma terra muito produtiva. Parece que o pai dele, alguns historiadores contam isso, trabalhava com a saúde, provavelmente um cirurgião ou cirurgião dentista, e talvez, não se tem certeza, de origem judaica. Mas muito bem, aí o Cervantes vai para a Itália. E na Itália ele se envolve em 1571, portanto com 24, 25 anos, ele se envolve numa batalha importante, que é a Batalha de Lepanto. A Batalha de Lepanto é uma batalha naval tremenda, né? Muito interessante, muito rica sob o ponto de vista histórico, onde a Europa consegue rechaçar a invasão dos turcos otomanos, né? Que vinha invadindo ali pelo Mediterrâneo junto à Itália. Nessa batalha, o Cervantes é ferido na mão esquerda, pelo que se conta. Alguns dizem que ele perdeu a mão e tal, mas parece, os pesquisadores têm informação de que não, mas ele teria talvez um tiro, né? Teria perdido os movimentos, ou pelo menos boa parte dos movimentos da mão esquerda. E até os pesquisadores brincam, puxa, ainda bem que não foi à direita, porque ele era destro, e com isso conseguiu escrever essa obra do Dom Quixote. E aí, olha que doido, né? Essa vida do Cervantes, porque ele fica muito reconhecido, ele é tido quase como um herói na Batalha de Lepanto, e recebe algum dinheiro, e recebe algumas cartas de recomendação, né? Falando dos valores dele. E pega
um navio e está indo de volta para o território espanhol. No meio do caminho, alguns corsários atacam o navio, encontra aquelas cartas, acha então que o Cervantes tem grandes posses, né, pelo reconhecimento que ele está tendo, e sequestra o Cervantes. Ele fica 5 anos preso na Argélia por causa disso, porque eles ficam pedindo resgate. A família não tinha posses, mas aí acaba se dando um jeito tal, e pagam, né, em ouro, peso de ouro, o resgate do Cervantes, e aí ele acaba sendo libertado, portanto. Né. Aí ele vai para Lisboa, Portugal, lembrando que Portugal está sob a influência, sob o reino da Espanha. Então ele vai para Portugal, a pedido do rei, né, para fazer alguma administração, não se sabe direito o que, mas para ajudar a organizar o reino ali de Portugal. Ele volta para a Espanha, para a região de La Mancha, né, que vai contribuir no nome do romance, da comédia, Dom Quixote de La Mancha. Casa-se, fica em torno de um ano casado. Como eu disse, não se tem muita certeza, né, não se tem cartas dele, se tem muito pouca informação sobre ele. Mas ele se casou e ele vai trabalhar depois, na sequência, como coletor de impostos. Aí tem outra coisa na biografia dele um pouco confusa, mas parece que ele desagrada, né, como coletor de impostos, a muitos setores, inclusive da própria igreja, porque ele vai cobrar dívidas atrasadas da igreja. Mas o banco, que ele não é bem um banco, né, mas enfim, porque ele trabalhava para uma espécie da Secretaria de Fazenda, mas ele é acusado de fazer quebrar, de roubo, enfim, vai preso. É preso de novo. E conta-se, né, alguns contam, que foi nessa prisão que ele começa a engendrar, né, começa a pensar na história do Dom Quixote. Então, em 1597, já saindo da prisão, dizem, né, os pesquisadores, os biógrafos do Cervantes, ele começa a escrever Dom Quixote, já final do século XVI, portanto. Em 1605, ele publica a primeira parte. Porque tem uma coisa curiosa, Dom Quixote é escrito em duas partes. Uma primeira em 1605, como o engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, e uma segunda parte vai ser publicada em 1615, como o engenhoso cavaleiro Dom Quixote de La Mancha. O que aconteceu? Talvez a gente retorne a isso. Aconteceu que por volta de 1613, 1614, um sujeito, um pseudônimo, publica uma obra como se fosse a continuidade da primeira obra do Cervantes. E ele faz isso porque o Cervantes deixa um pouco insinuado na primeira parte que teria uma segunda. E o sucesso da primeira parte foi estrondoso e imediato, como se fosse um best-seller de hoje. Fez um grande sucesso. Curioso também que o livro, em 1605, né, quando ele é lançado como comédia, porque ele tem muito de comédia, sem dúvida nenhuma. Só depois de praticamente 2 séculos, no século XIX, que é um outro burburinho, né, interessante, né, de reflexões, de pensamentos e tudo isso. Então, só depois no século XIX, final do século XIX, né, por aí, que se começa a olhar a obra do Dom Quixote com outro olhar e a reconhecer o valor literário e também o valor da mensagem daquela obra, 200 anos já depois. Hoje é considerada uma obra marcante da literatura
moderna, que iniciou a literatura moderna. Ele é comparado, né, como importante, assim como um Dante Alighieri foi para a Itália, ou um Shakespeare foi para a Inglaterra, que aliás eles são mais ou menos contemporâneos. O, essa primeira parte, portanto, era ainda considerada comédia na época, mas ele tem uma qualidade que vai se perceber depois, a gente vai falar também daqui a pouco. Ele tem uma qualidade que é buscar a essência da alma humana, e por causa disso ele se torna universal e atemporal. Então Cervantes viveu aí de 1547 a 1616.